Olá meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e vou mostrar para vocês que o Eduardo Bolsonaro decidiu se unir uma narrativa mentirosa da Rede Globo. Eu vou explicar, desmentir o deputado federal que tenta se aproveitar, da grave situação na segurança do Rio de Janeiro para vir com conversa fiada, desconsiderando questões aí, sim, que a gente precisa olhar com atenção, porque o que ele vai querer passar ali é o que está sendo feito, é o que está, sim, ampliando a insegurança das pessoas do Rio de Janeiro, mas a conversa fiada dele acaba fazendo com que muitas pessoas de boa fé acreditem que a solução é o que ele apresenta. Ele vai mentir sobre o Brizola, e eu vou trazer números, insisto, para desmentir o Eduardo Bolsonaro. Mas antes, quero agradecer. A gente está quase alcançando 203 mil inscritos. Então, se você chegou, não está inscrito, se puder, se inscreva, ativa o sininho das notificações, deixa like. Se gostar do vídeo, se não gostar, manda o dislike, faz parte, comenta, deixa a sua opinião, ele é sempre muito importante. Se puder, espalhe o vídeo. Vamos trazer mais pessoas para esse espaço, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Eu vou mostrar para vocês aqui um vídeo do Eduardo Bolsonaro, que foi nas suas redes sociais, e postou lá algo lamentável e escreveu o seguinte: os novos Brizolas. Aqui ele já provocou e já me chamou atenção e já mexeu comigo, porque eu sou alguém que, assim, olho para o que Brizola fez na área da educação, enfim, também na questão da segurança. Eu vou desmentir o que o Eduardo vai dizer ali e outras questões mais do Brizola enfrentando o sistema financeiro, enfrentando o imperialismo norte-americano. Enfim, a gente olha e fala, poxa, o Brizola merece respeito. E aí vem Eduardo Bolsonaro com conversa fiada, com mentira, com fake news, com narrativa que foi emplacada pela Rede Globo, porque sim, o Brizola batia de frente com o interesse e a Rede Globo desde sempre serviu também como garganta de aluguel do sistema financeiro e tinha o Brizola como inimigo. E o Eduardo Bolsonaro, que se diz crítico da Rede Globo, acaba espalhando uma desinformação que a Rede Globo emplacou na época que o Brizola era governador do Rio de Janeiro. Vamos trazer aqui então a fala dele, e eu vou fazendo algumas pausas e depois trago os números, porque o bom é isso, a gente não adianta, eu acho que a segurança piorou ou eu acho que melhorou. O bom é trazer números, eu vou trazer para vocês aqui que vão desmentir Eduardo Bolsonaro. A violência só vai ceder quando o STF deixar a polícia cumprir a sua missão, diz secretário de Minas Gerais. E isso daí é uma verdade. Estou vendo muito jornal publicando que de 2021 para 2022 aumentou a violência no Brasil. Na verdade, a violência está errado dizer, porque sempre a gente sabe que existe a violência boa, que é a violência da legítima defesa. A violência exercida, por exemplo, pela mulher contra o estuprador para repelir o estupro. Mas a criminalidade aumenta, esses jornais só esquecem de dizer o seguinte, que isso só está aumentando depois que o STF atendeu a Marcelo Freixo e aos seus amigos do Partido Socialista Brasileiro em uma ação que proibiu, o ministro Edson Fachin, proibiu a polícia do Rio de Janeiro de subir favela e combater o crime, salvo excepcionalíssimas exceções. Tá ali a manchete que ele traz aqui, é de 2020, do jeito que ele fala, até parece que em 2020 o Rio de Janeiro era uma maravilha, um local totalmente seguro, que foi de 2020 para cá que a coisa piorou. Ô Eduardo Bolsonaro, tenha vergonha. Eu sei, é difícil pedir isso para você, eu não vou nem entrar em detalhes daquilo que o Freixo pediu aqui na ocasião, em que vivíamos ali um pico, uma das ondas da pandemia mais letais, pandemia que o Eduardo Bolsonaro e família e clã piorou a situação, que já seria muito grave por si só, mesmo fazendo a coisa certa. Eu não vou nem entrar nos detalhes do porquê que isso aqui foi pedido, não. Do jeito que ele fala até parece, nossa, 2020 pra cá que a coisa piorou no Rio de Janeiro. Olha, em 2018 tivemos uma intervenção da federal na segurança pública do Rio de Janeiro, com o Braga Neto à frente, inclusive. 2018 era ontem, e a coisa piorou também, enfim, se não resolveu o problema, aí dá uma melhorada assim por um períodozinho, disfarça daqui, disfarça dali, maior presença, e depois a coisa degringola de novo, porque não estão trabalhando na causa dos problemas, mas só combatendo os efeitos. Então isso daí é um filme que a gente já viu no Rio de Janeiro, Os mais antigos contam que ali no início dos anos 80, o Brizola também fez algo semelhante, quando ele proibiu a polícia de subir as favelas, e depois, quando a polícia pôde retornar a incursionar as favelas e a combater o tráfico que destrói as famílias, se deparou com um marginal altamente armado e, pior ainda, cada vez mais ousado, porque tem uma rede de proteção a esse tipo de bandido disfarçado de direitos humanos. Então, depois de Leonel Brizola, foi inaugurado no Rio de Janeiro o período dos tiroteios, o período dos fuzis, coisa que você não escutava no Rio de Janeiro antes dos anos 80. Eu vou trazer parte da explicação para isso. Agora, antes dos anos 80, não se escutava
Será que é porque não tinha ou porque a informação não chegava nas pessoas por conta de ser um período ali da ditadura militar? É uma pergunta que eu deixo no ar para o Eduardo Bolsonaro. Se você for ver antes dos anos 80, 70, já existia fuzil no Ocidente, mas não dentro dessas comunidades. E agora, mais uma vez, a gente vê um período em que o tráfico está altamente fortalecido. Então é necessário que o judiciário deixe a polícia cumprir o seu trabalho. É isso que está falando o excelentíssimo senhor. Cumprir o trabalho onde? Porque ele fala aqui cumprir trabalho como se só tivesse criminalidade na favela. Né? E será que ele ficaria feliz se a polícia entrasse atirando nos condomínios de luxo? Porque é nos condomínios de luxo que moram os cabeças, né? Os chefes. Inclusive, alguns moram bem perto da casa do Jair Bolsonaro, no condomínio de luxo lá. Aqueles que são acusados da morte, do assassinato de Marielle Franco também eram vizinhos ali do Jair Bolsonaro. Por que você não vê essas operações espetaculosas, a gente chegando e atirando? Insisto, nos condomínios de luxo, que é onde moram os chefes. Mas não, vai lá pro morro para aparecer, para divulgar vídeo, para isso, para aquilo, para parecer, né, que estão com uma certa preocupação em combatendo o crime, quando estão combatendo a ponta do crime, não ali a raiz do problema. Rogério Greco, pessoa altamente respeitada, não só pela polícia, como pela sociedade, autor de diversos livros, décadas dedicadas ao Ministério Público, e ele faz essa crítica porque realmente ele tem muita propriedade e sabe do que está falando. Então, aos ministros do STF, os iluminados, se quiserem incursionar dentro de um caveirão para ver como é que a polícia é recebida numa favela do Rio de Janeiro, certamente o BOP, a CORE e demais elites aí da polícia carioca estão à disposição. Então tá aí, Eduardo Bolsonaro falando bobagem, aí ele pega um ponto aqui, outro ponto ali. Vamos lá trazer aqui alguns pontos importantes em relação a isso, né? A Juliana Brizola, que é neta do Leonel Brizola, disse o seguinte lá no Twitter respondendo o Eduardo Bolsonaro. Eduardo, quem homenageou o miliciano na Câmara foi o teu pai, que também era vizinho dos milicianos assassinos de Marielle. Não confunda as coisas, o legado de Brizola é a educação que transformou a vida de milhares de pessoas. A guerra no Rio de Janeiro passa diretamente pelas milícias que vocês tanto defenderam publicamente. Toma teu rumo e para de alimentar tua turma do ódio com mais fake news. Boas palavras aqui da Juliana Brizola. E detalhe, o Brizola sempre apostou muito na educação, apostou, né, e fez. Não é só uma aposta de quem está defendendo, não. O Brizola realizou, fez lá os CIEPs, bateu recorde de construção de escolas no Rio Grande do Sul quando era governador, e ele sempre bateu de frente com o sistema, e com isso gerou a revolta do sistema que sempre controlou a grande mídia, inclusive a Rede Globo, que era inimiga de Brizola, e foi ela quem espalhou com mais força essa questão de que o Brizola é o responsável pelo aumento na criminalidade do Rio de Janeiro, algo que muitas pessoas de boa fé acreditam, porque isso aqui era falado demais na época. E o Eduardo não é de hoje que ele vem requentando essa desinformação, essa narrativa mentirosa. Mesmo o Eduardo se dizendo, né, um crítico da Rede Globo, chama a Globo de Globo lixo, tá aqui ele, né, espalhando isso que, insisto, né, foi a Rede Globo lá atrás que começou a espalhar ou intensificar. Mas vamos aos números, Eduardo Bolsonaro. No site Disparada tá lá um texto muito bom do Daniel Bispo dizendo: Brizola governa o estado do Rio de março de 83 a março de 87. O ano antes de Brizola assumir, o estado do Rio registrou 18,8 homicídios por 100 mil habitantes. No primeiro ano de Brizola, em 83, a taxa cai para 15,93, ou seja, em somente um ano, o governador Brizola derrubou a taxa de homicídios no Rio. No entanto, em 84, essa taxa volta a subir e alcança 20,8. Vai explicar isso motivado muito mais por fatores internacionais que nacionais, pois, segundo Steyman, um estudioso do caso, foi em 84 que o Brasil começou a ser incorporado pelo cartel de Medellín como rota do tráfico internacional de drogas. Daí, então, em 85, a taxa de homicídio alcança 21,21. Continua subindo e certamente está trabalhando, tentando entender o que podia ser feito. Porém, já em 86, o governador Brizola age sobre isso e recomeça uma tendência de queda na taxa de homicídios no Rio de Janeiro, sendo que em 86 ela caiu novamente para 20,25. Então deu para entender, né, Eduardo? No último ano do governo Brizola, no completo, ele tinha conseguido reduzir a taxa de homicídios por 100 mil habitantes. Em 87, assume quem? Moreira Franco, que era rival político do grupo ali de Daniel Brizola. E veio com a política repressiva de genocídio, aquilo que certamente Eduardo defende, né? Força policial, subiu o morro e não sei mais o que aconteceu. A taxa, então, subiu em 87 para 30,95. Subiu 50% no único ano.
de primeiro mandato ali do Moreira Franco. Aí o governo Brizola, que se diz aqui o Daniel, é tão revolucionário na segurança do Rio que o seu mandato representa a realidade da ideia que se pode fazer segurança sem uma polícia assassina. Afinal, depois que Brizola sai e Moreira Franco assume, a taxa de homicídios no Rio alcançou incríveis 56,10 em 90. Então Brizola entrega com 20 e 3 anos depois estava lá em 56,10. E diz Daniel, e por mais irônico que seja, essa taxa de violência no Rio só passará por uma nova queda no segundo governo Brizola, mas aí fica assunto para o outro texto. Ou seja, Brizola, com uma polícia humanizada e contra uma política genocida de segurança, consegue estancar a violência no Rio de Janeiro, enquanto o país todo entrava na rota internacional do tráfico de drogas. Em comparação, Moreira Franco, com uma política repressiva e genocídio policial contra favelas, explode a criminalidade e os homicídios no estado do Rio de Janeiro. E aí vejam só que o Eduardo Bolsonaro não é de hoje que replica essa desinformação, já que esse texto, Daniel, é de 2020 e ele justifica. Esse texto está sendo feito em resposta ao tweet do deputado Eduardo Bolsonaro, que ousou dizer que o problema da segurança pública do Rio de Janeiro começou no governo Brizola. E finaliza, ao contrário, Eduardo, o problema da segurança pública no Rio começou porque o Brizola saiu do governo. E para finalizar, eu trago aqui uma fala do Ciro Gomes, recente, né, numa live que ele fez, daquilo que o Ciro defende para resolver o problema da segurança pública. E insisto, se repressão desse certo, Rio de Janeiro já seria uma maravilha, porque a gente está vendo repressão lá, tem aí 20, 25 anos, e o problema tem piorado. Então, repressão está provado que não funciona. Quer dizer que não deve se fazer nada? Claro que não. Alguma coisa tem que ser feita e o Ciro Gomes vem trazer essas ideias aqui, olha, importantes. Violência policial, alô Bahia, violência policial, alô Rio de Janeiro, violência policial não resolve o problema. Aparato, confusão, bala perdida, sabe? Isso não resolve. De onde é que eu tiro essa constatação? 20 anos. Nos últimos 20 anos foi sempre assim que se enfrentou. E os números só pioram todas as semanas, todos os meses, todos os anos no Brasil. Portanto, devíamos abandonar de uma vez por todas esse equívoco. Não funciona. E o que é que funciona? Tecnologia e inteligência. Se nós estabelecemos inovações institucionais para criar recompensa, proteção, acordos internacionais até para retirar pessoas da comunidade e botá-las em outros países, desde que elas ajudem a desfazer esse conchavo, né, mórbido, aterrorizado do povo com o crime organizado. E como é que é possível enfrentar? Com tecnologia e inteligência. E inovações institucionais óbvias que estão dadas aí pela experiência internacional, por um acumulado de acadêmicos que são especialistas no assunto, né? O Fórum Brasileiro de Segurança Pública tem um acumulado de contribuição importante para fazer, e assim, e a gente tem clareza de que não fazem porque não estão dando definitivamente prioridade ao assunto, apesar de mentirem para você que está inseguro, que está com medo, que vão dar prioridade quando algum escândalo. Então tá aí, pessoal, essa fala de Ciro Gomes, investir em inteligência, né, e não simplesmente repressão, como tem sido feito, e a prova é a repressão, muitas vezes mata pessoas inocentes com as chamadas balas perdidas e não resolve o problema, porque atacam lá no morro, mas os chefes estão muito bem protegidos lá nos seus condomínios fechados, e nesse caso Eduardo Bolsonaro parece que não está preocupado aí com os chefes. Será que é porque tem proximidade com a família? É uma pergunta que eu deixo no ar e quero saber a opinião de vocês. Pessoal, é isso. Quem puder, espalhe o vídeo, compartilhe, bora trazer mais pessoas para esse espaço, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Valeu, gente, até mais!